bem-vindo. Ah, tudo bem? Tudo ótimo. Que correria, nossa vida. Sempre bom. Agora, através das redes sociais, né, da internet, dessa modernidade, a gente poder se comunicar e estar mais perto de todas as pessoas. É uma alegria estar aqui com você hoje. Muito Ale- obrigada. Alegria é minha. Eu estou muito feliz, Karina. Eu tenho visto o que Deus tem feito na sua vida e na sua família. E eu louvo a Deus porque você tem disponibilizado suas redes sociais para falar dele, de Jesus, né? E se a gente tem alguma voz, se a gente pode fazer alguma coisa, que seja realmente para glorificar o nome do Senhor. Então eu louvo a Deus pela sua vida e por estar aqui a gente poder bater esse papo hoje. Amém. Muito obrigada, muito obrigada. Eu acompanho todos os seus conteúdos, vira e mexe, estou compartilhando aqui, usando os produtos da loja também, que são sempre, ó, edificantes, as roupas, os livros, que essa biblioteca sua incrível aí, né? Que Super legal. selecionados, estou sempre pegando as dicas, encomendando. Então, essa é uma dica para vocês que estão nos seguindo também, ó. Lá tem muita coisa bacana, não só as palavras, né, do pastor e todas as mensagens diárias que ele coloca, o confessionário, mas também os livros que ele indica. Então, é um conteúdo bem completo. Eu acho que edifica as nossas vidas, né? A gente quer aprender, tem que estar sempre em busca de conteúdos bons. Verdade, verdade. A loja, os materiais são uma forma de atingir pessoas, né? Muitas vezes a Claro. gente consegue chegar, mas o livro vai onde a gente não vai, a rede social vai, e eu louvo a Deus por isso também. É mais uma ferramenta. Claro. Mas o nosso tema de hoje, eu já vou começar lhe fazendo uma pergunta sobre guerras e glórias da vida cristã. Para iniciarmos, eu já quero saber da sua vida, pastor. Qual foi a maior guerra que você já enfrentou depois de convertido e a maior glória? Cara, e na maior guerra que eu já enfrentei, eu tenho um livro, que esse livro é o segundo livro que mais me toca no mundo, que é o Peregrino. O Peregrino, tanto é que ele é o segundo livro mais vendido no mundo. E ele conta a história de um rapaz chamado Cristão, que sai da cidade da destruição para a cidade celestial. E ele passa por várias situações difíceis. E então, depois que eu li o Peregrino, eu entendi que eu sou um peregrino. Quando você entende que você é um peregrino, você não faz desse lugar aqui o seu ponto final. Você sabe que você está numa caminhada. Então, eu já enfrentei muitos momentos difíceis e todos estavam associados a querer fazer daqui o meu ponto final, quando na verdade não é. Então, manter os olhos na eternidade, manter os olhos em Jesus, entender que isso aqui é uma coisa passageira e que o que eu vou viver lá na frente é muito maior, essa sempre foi a minha maior guerra. O imã que puxa a gente para baixo é muito grande. Então, se deixar, é o dia inteiro respondendo WhatsApp, é o dia inteiro olhando questão financeira, é o dia inteiro preocupado com o filho. Então, eu percebo que sutilmente a gente vai sendo tapeado. E a gente não vê que... Porque Colossenses 3:1 fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, mantenha a vossa mente nas coisas que são do alto. Manter a mente nas coisas do alto é muito difícil quando tudo aqui de baixo te chama a atenção de uma forma tão violenta. Então, eu confesso que eu perdi muitas batalhas nesse quesito, porque eu sou um cara muito proativo. Eu não aguento esperar Também deixar para depois. Olha, eu pego essas dicas de vocês porque eu também sou assim, eu sou muito realizadora, quero fazer tudo ao mesmo tempo, minha cabeça ferve de ideias. E agora, voltada para o reino de Deus, continua assim ainda. Mas eu fico me policiando para perceber até que ponto eu não posso deixar de lado a busca pela fé mesmo, e em estar fazendo conteúdos, né? Então a gente acaba dormindo menos, né? Tendo menos tempo as coisas. Isso. É até perigoso, Karina, porque é perigoso a gente trair Deus com a obra de Deus. Então, a obra de Deus ela é fantástica, mas ela não é Deus. Eu me lembro de um amigo meu, ele me ajudou durante um tempo, depois eu o ajudei. Eu disse para ele: olha, eu acho que você está querendo uma noiva que já tem noivo.
Ah, como assim? Eu falei, olha, a igreja já é de Jesus. Você está querendo morrer por alguém que alguém já morreu por ela. Não se mate pela igreja porque alguém já deu a vida por ela. Então, essa questão de olhar para o alto, de me manter focado em Jesus, de não perder o foco das coisas celestiais, foi a minha maior derrota. E a minha maior vitória, sem dúvida nenhuma. Isso aí eu falo, as pessoas jovens me perguntam assim, qual a maior loucura que você já fez por Jesus? A minha resposta é imediata. É conseguir ler minha Bíblia todo dia e orar todo dia. Porque eu acho, Karina, que assim, quando Adão e Eva passeavam com Deus pelo jardim, era maravilhoso. E eu fico imaginando como é que eram esses passeios. Mas eu acho que quando Cristo entra, o pecado veio, aí os passeios pararam. Se Cristo entra na minha vida, os passeios têm que voltar. E passear com Deus é ouvir a voz dele através da palavra e falar com ele através da oração. Então, assim, eu sou bem radical nisso. Minha esposa sabe, meus filhos. O mundo pode estar caindo, eu posso estar doente, eu posso estar viajando para o exterior, eu posso estar pregando 3, 4 vezes no dia. Eu não quero saber. Eu planejo minha vida de oração e leitura bíblica 1 ou 2 dias antes. Porque eu não quero acordar um dia e falar assim, ó, não vou ter tempo para buscar a Deus hoje. E eu tenho sido assim bem radical nisso, a ponto de eu me policiar para isso não virar uma religiosidade. Mas eu tenho orado e lido a minha Bíblia porque eu entendi que não tem a ver com pregar, não tem a ver com quem eu sou, tem a ver com quem eu quero me tornar. Então, Deus sonha com um Lucinho que não é esse. E eu quero sonhar com esse mesmo Lucinho que ele sonha. E se eu não gastar tempo com ele, eu jamais vou chegar a ser como ele quer que eu seja. Sim, acho que é o segredo para manter realmente essa intimidade, porque você já tem essa destreza para falar, para pregar, você já tem mensagens na sua cabeça que você já fala naturalmente. Então, para isso, você não precisaria buscar teoricamente, mas essa essência, né, esse se comunicar realmente com Deus e com a essência dele que vai fazer as coisas fluírem, que vai fazer a sua paz interior fluir. É assim que eu percebo, né? Sim, é. E o ativismo, ele também quer te roubar dessa busca. Então, o segredo de orar e ler a Bíblia, mesmo fazendo outras coisas. Então, eu estou dirigindo, eu estou orando, eu às vezes estou diante da TV, eu estou orando, eu tenho o meu momento de oração, mas eu decidi fazer da minha vida uma vida de oração. Então, de 5 em 5, 10 em 10 minutos, eu falo, Jesus, eu te amo. Senhor, eu estou aguando o jardim, Senhor, olha esse jardim aqui. Estou lembrando de Adão, o Senhor colocou Adão no jardim para cuidar, eu quero cuidar do meu jardim. A cachorrinha que tem aqui em casa, às vezes eu olho para ela, lembro da criação de Deus. Ou seja, você não precisa ter motivo para orar. O motivo é Ele. Ele é o motivo. Você busca a Deus por causa de Deus. E as consequências são que, assim, o clima do seu dia muda. Eu tenho uma frase que Deus me deu que é assim, ó, quem não se curvar diante de Deus em oração, vai se curvar diante dos homens em vergonha. Então, eu não quero ter que me curvar diante das circunstâncias. Eu quero me curvar diante de Deus, porque eu sei que Ele me levanta um homem melhor. Agora, cabe aqui um alerta. As mulheres, anteontem foi o Dia Internacional das Mulheres, elas oram muito mais, Karina. Elas leem muito mais a Bíblia. E os homens, eles têm uma busca de Deus assim, muito pequena em relação às mulheres. Eu já tive em 1.600 municípios do Brasil pregando, 42 países, e eu confesso para você que eu nunca vi em nenhuma igreja um círculo de oração masculino. É sempre círculo de oração feminino. Então, são as mulheres que fazem culto no lar, são as mulheres que muitas vezes pegam aquela Bíblia infantil e vão ensinar a Bíblia para os filhos. Então, os homens que estão assistindo a gente aqui, é preciso que haja um despertar, porque a figura do homem está muito associada hoje só como o cara que paga as contas, e isso é muito pouco. Eu acho que o que Deus quer do homem vai muito além de ser o provedor da casa. E muitas vezes são eles que, na maioria das vezes, estão internamente, né, sofrendo maiores guerras mentais, vivendo sob pressão, né, sob pressão do trabalho, sobre ansiedade, né? Muitas vezes
porque não buscam, né? Porque não buscam esse equilíbrio, né? Vivem em guerra entre o trabalho e acabam ignorando o cuidar dos filhos, a vida, né, em família. O homem, ele tem que ser essa pessoa que ele é a coluna do lar. E hoje, infelizmente, ou felizmente, as mulheres estão assumindo o lugar no lugar dos homens. E o que eu tenho percebido é uma geração órfã de pai vivo. O pai está vivo, mas eles estão órfãos, tão órfãos, que eles estão fazendo artistas virarem os seus pais, funkeiros viraram os seus pais, até mesmo pastores. Vários jovens às vezes me procuram e falam assim: eu te considero como meu pai. Aí eu falo: seu pai faleceu? Não, meu pai é vivo, mas eu não tenho um relacionamento bacana com ele. Então, eu fico feliz da pessoa se espelhar na gente, mas ao mesmo tempo triste, porque eu acho uma tragédia. E a minha mãe morreu tem 36 anos. Eu não tenho minha mãe porque ela morreu. Mas imagina eu ter minha mãe e ao mesmo tempo não tê-la. Então eu vejo que o brasileiro hoje ele está em busca de arquétipos, de modelos, de referências. Então, quem está no TikTok vira uma referência, quem está no Big Brother vira uma referência, quem está no futebol vira uma referência. E os meninos estão assim, querendo imitar alguém. E cabe a nós mostrarmos o modelo maior que é Jesus. Sim, eu comentei sobre isso aqui na internet ontem, que eu estava falando com os seguidores, justamente sobre a questão da idolatria, né? Que a gente vê na Bíblia que Deus não se agrada e que isso é um pecado, mas às vezes a gente esquece que a gente está idolatrando, que isso é um tipo de idolatria, você colocar, né, um ídolo do esporte, o ídolo do futebol, a cantora X como referências. Isso é muito perigoso, eu acho que por onde os jovens, você pode falar melhor, porque você, né, tem esse ministério tão lindo em que os jovens gostam tanto de falar com você, você tem uma forma muito legal de se comunicar, mas você percebe que eles realmente eles estão. Esse é o maior meio deles se perderem, as redes sociais, essa idolatria, né, de outros que estão numa fama maior do que a deles. Eles estão principalmente na questão da vida sentimental e sexual, Karina. Eles colocaram, eu brinco que Deus só ocupa o primeiro lugar na vida do jovem enquanto ele não apaixona. Na hora que ele apaixona, ele automaticamente, ele não sabe transicionar suavemente, não. Ele pega a pessoa e em 30 dias ele diz para a pessoa assim: você é meu tudo, você é meu Deus, eu não vivo sem você eu morro. E aí eu preguei ontem, inclusive, sobre isso. Eu falei que Tiago 4,5 diz assim: o Espírito Santo tem fortes ciúmes. Aí eu falei com o pessoal: por que o Espírito Santo tem ciúme? Nós, quando temos ciúmes, muitas vezes é injustificado. É um ciúme, às vezes, bobo. Mas Deus, quando tem ciúme, é um ciúme que tem... Então, a pessoa quer ser feliz na vida sentimental, mas ela conhece alguém e essa pessoa vira um ídolo mesmo, ídolo do tipo, como se fosse um outro Deus. E aí, Deus não aceita concorrência. Quando Jesus vê que alguma coisa está ficando muito importante na nossa vida, a tendência, se nós somos filhos dele, é da gente perder essa coisa importante. Então, até na hora de apaixonar, de namorar, noivar e casar, o mesmo ministério. Olha, eu conheço pessoas que idolatram o ministério. Gente que, se o cargo dele for tirado, a pessoa fica desesperada. Pessoas que, se tocarem naquilo que ele faz, ou as redes sociais dele. Esses dias eu fiquei uma semana de férias das redes sociais, um jejum que eu fiz. E aí as pessoas dizendo: ai, por que você fez isso? Porque toda vez que alguma coisa começa a ficar importante demais, é bom você provar para você mesmo e para o Senhor que aquilo não te domina. O apóstolo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então eu vejo que há essa tendência à idolatria. E aí, Karina, o que eu vejo? Quando a gente idolatra no namoro, ocorre repulsa no casamento. Quando você idolatra alguém demais, quando está conhecendo, dentro do casamento, aí o pessoal entra na minha live diária para me dizer assim: pastor,
quero separar. Mas por que você quer separar? Outro dia você não estava dizendo que era eu brinco que eles falam, a bênção de Deus agora virou livramento de Deus. Eles não sabem o que que é. Então, o jovem precisa ter o coração muito preenchido por Jesus, senão, eu vou te falar, até coisas mais fúteis se tornam ídolos. Por exemplo, fazer academia, treinar. Eu conheço jovens que começaram a treinar, só fala nisso, só pensa nisso, só posta isso. É ele sem camisa, é ele correndo, é ele treinando. Ou então, projetos mais simples. A pessoa está tão sem propósito na vida que não precisa nem de um namoro, de um casamento para a pessoa ser levada à idolatria, não. Ela muitas vezes ela se rende a projetos muito menores. Isso fala desse vazio, né? Dostoiévski, o maior poeta russo, ele dizia: há no homem um buraco exatamente do tamanho de Deus. Então não adianta a gente tentar preencher com nada. Eu tenho uma frase que eu digo: casamento não morreu na cruz por ninguém. Quem morreu na cruz foi Jesus. Então, se a pessoa casa colocando a expectativa de felicidade em cima de outra pessoa, é um divórcio que está armado ali. Precisamos voltar a ser apaixonados por Cristo. E falando em paixão, né? Essa loucura da paixão, eu gosto que você usa sempre sobre somos loucos, né? Loucos por Jesus, freak for Jesus e tal. Então, a gente, eu percebi muito isso, assim, logo que eu me converti, que eu mudei radicalmente, não só a minha maneira de ver a vida, de me expressar, de me vestir, mudei meus conteúdos, mudei tudo, porque eu tive uma visão que eu não tinha, que foi muito radical, né? Mas a gente é considerado por aqueles que nunca passaram por esse processo como loucos, como, né, aquelas pessoas que são radicais demais. Foi aí que surgiu esse slogan, assim, pastor? Na verdade, foi, mas também aconteceu um fato histórico, assim. Na Califórnia, durante o movimento de sexo, drogas e rock and roll, muitos hippies aceitaram a Jesus. Só que eles aceitaram a Jesus na década de 60 e continuaram com aquelas roupas de hippie, daquela maneira loucona. E aí os crentes mais convencionais, tradicionais, começaram a chamá-los de Jesus Freaks, ou seja, os esquisitos de Jesus. No início, eles se ressentiram, ficaram, ai, tá me chamando de esquisito. Mas com o tempo, eles falaram assim, quer saber? Nós somos mesmo realmente loucos por Jesus. E o que eu tenho pregado há 30 anos é a mesma mensagem. Se a gente não for louco por Jesus, nós vamos ser loucos por alguma coisa. Olha os homens, por exemplo. A tendência do homem é ser louco por um time de futebol. Imagina futebol. Futebol é bacana? É bacana. Agora, se eu fosse esperar a minha felicidade depender do meu time ganhar, Karina, eu estava em depressão profunda, chorando no hospital, porque o meu time só me fez raiva, né? Então, eu dependo de uma mulher. Se eu não casar e eu não tiver uma aliança na mão esquerda, eu não sou feliz. Então, acabou. A minha felicidade não pode estar dependendo desse tipo de coisa. Agora, eu amo quando as pessoas chamam a gente de esquisito e de fundamentalista e de maluco, porque Paulo fala que nós fomos salvos pela loucura do evangelho. Então, na verdade, se levar bem ao pé da letra, nós não somos normais. A gente acredita que o sangue de um escravo judeu que viveu há 2000 anos atrás resolve a nossa vida hoje. É muita loucura. É uma coisa realmente seguir. Quem não experimentou, tentar explicar isso para essa pessoa é muito difícil. É muito difícil. E eu tenho batido nessa tecla com os adolescentes e com os jovens. Seja louco por Jesus, senão você vai ser louco por alguma outra coisa. E a diferença é que essa é a única loucura que traz uma paz permanente, né? Uma felicidade permanente, mesmo em meio ao caos, em meio à guerra, em meio aos problemas, né? Sim. Enquanto outras loucuras pode dar picos de alegria, picos de felicidade, depois em seguida vem uma depressão e é preciso mais, enfim, essa é a única loucura que vale a pena, né? Sim, eu brinco que o evangelho é o único tiro na cara que te sara.
ao invés de te matar. Então, é uma insanidade. O evangelho, ele vai na contramão da cultura hoje. Você pega, por exemplo, o mundo diz, tenha para você, junte para você ter cada vez mais. O evangelho diz, dê para você ter cada vez mais. Todos os conceitos do evangelho são meio loucos mesmo. Por isso que uma pessoa como você, uma pessoa pública, que tinha uma vida, de repente você se apresenta como cristã, serva de Deus, aceitou Jesus, mudou desde o visual até as coisas que fala. Isso é uma... como é que eu vou dizer? Isso é loucura para muita gente. Não, mas isso é uma coisa que eu, como pregador, uso muito. Vou citar o nome de uma outra pessoa aqui que também teve um encontro com Jesus assim no auge da fama, e o Rodolfo Abrantes. O Rodolfo Abrantes era vocalista da maior banda de rock do Brasil quando ele teve um encontro com Jesus. Ele não foi para Cristo depois que a banda acabou, não. E o Rodolfo foi ameaçado de morte. Pessoas falaram em pegar ele, acabar com ele. Mas o que o Rodolfo experimentou, só quem viveu sabe explicar. Essa intensidade de quem é Jesus para a gente. Jesus deixou de ser aquele cara que morreu e ressuscitou lá na Palestina, e ele se tornou nosso amigo. E ele se tornou mais real do que tudo. E explicar isso para quem não viveu é muito difícil. Mas viver essa loucura por ele, Karina, é a coisa que eu mais amo fazer. Não é fácil. A gente... Eu fiz um estudo do meu Instagram. Meu Instagram, eu perco 10 mil seguidores por semana. Toda semana eu perco 10 mil seguidores. Mas por quê? Porque o meu conteúdo é muito posicionado. Então, por exemplo, eu coloco lá assim, aborto é assassinato. E eu não estou nem aí. Sim. Eu coloco lá assim, ó, maconha para fins medicinais não funciona. Isso não é de Deus. Você tem que honrar pai e mãe. E não dá para a gente querer seguidor falando verdades tão cruas e tão chocantes. Mas eu também entendo que eu vou chegar diante de Deus um dia. E eu não quero chegar lá e Deus virar para mim e falar assim, você vai entrar no céu, viu, Lucinho? Mas em nome de ganhar seguidores, você passou pano para um monte de coisas. Então, eu trago o recado do céu. Mas eu não sou o recado, eu sou só o boy. Eu levo o recado. E você não pode dar esse recado, né? E nem guardar ele só para você, se você é perguntado, se você tem que se posicionar, né? Eu percebo isso também. Logo que eu comecei a me posicionar de uma série de coisas, eu tive o lado contrário que falava, poxa, então você se posicionando assim, você julga quem não se posiciona. E eu não estava apontando o dedo para quem não quem tem um outro posicionamento. Eu só falava do meu, e só falo do meu, do que eu vivo, do que eu acho, do que eu leio, do que eu acredito. E só que muitas pessoas que não têm, às vezes, ou a mesma visão, ou a mesma fé, entendem como um julgamento, né? Como se a gente estivesse julgando a ela. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente acredita. Então, o respeito tem que ser mútuo, né? Da mesma forma que a gente respeita os outros, por que a gente tem que deixar de falar da palavra de Deus, do que a gente acredita, do que está certo? Aqui, então, né? As pessoas têm essa liberdade de expressão, mas quando se fala do cristão, do cristianismo, que tem bases sólidas, que realmente não vai mudar o que está escrito, muitas vezes a gente é visto com preconceito, né? Sim. Principalmente o jovem cristão dentro de uma faculdade, ele passa situações muito complicadas, porque dentro do ensino médio, do ensino superior, tudo é tolerado, menos ser um cristão radical. Se você é um cristão radical, aí você não é tolerado, não. Então, os meninos me procuram e dizem assim, hoje eu fui expulso da sala. Hoje a professora falou que vai me dar 0. Mas a pessoa não brigou, não falou nada. Ela só disse assim, na minha religião, naquilo que eu creio na Bíblia, eu não creio dessa maneira. Eu creio de outra maneira. Aí isso é o suficiente para a pessoa ser taxada de intolerante, que na verdade não tem nada disso, porque a gente não está aí andando na rua com placa dizendo
é proibido ser de tal maneira, ou é proibido pensar de tal maneira. Não, mas a gente está dizendo que a gente crê. Mas é difícil. É difícil porque a gente acaba tendo poucos amigos, a gente acaba tendo pessoas se afastando da gente. E uma coisa que me deixa um pouco assim irritado são pessoas que têm uma voz cristã maior, que têm uma rede social maior, mas que não falam nada, assim. Que quer agradar a todos, né? Para ficar lá bem bom com todo mundo, então não fala nada. Eu brinco que a pessoa quer sair de Miss, né? Quer ser bonita, quer dar aquele tchauzinho para todo mundo e quer ser o politicamente correto. E eu vejo Jesus hoje, cara, se ele aparecesse agora, que é hoje, no Brasil, da forma como ele apareceu na Palestina, eu não acho que Jesus duraria 3 anos, mas de jeito nenhum. Jesus ia ser preso, torturado e morto muito antes. Porque as pessoas, elas estão assim, como é que eu vou dizer? Elas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir algo para massagear o ego delas. Mas eu vou falar de mim. O que me cura, as mensagens que eu escuto, são daquelas que me confrontam. Tudo que me confronta me melhora. Se eu virar para você e falar assim, Karina, seu cabelo está muito bonito, você vai falar assim, obrigado. Mas o que eu vou estar te ajudando a melhorar no seu visual? Nada. Então, mas se eu viro para você e falo assim, olha, Karina, você pode melhorar a sua live. Isso é uma coisa que te agrega. Então, minha lista de pregadores que eu escuto são de gente que põe o dedo na minha cara assim e fala assim, ó, você tá assim, mas você podia estar de outro jeito. Esse tipo de confronto me melhora, sabe? Eu fico vendo maridos tão melhores do que eu fico vendo pais melhores do que eu, e aí eu vou orar. Eu falo com Deus, Deus, hoje eu tô nervoso. Eu vi um marido que fez um negócio para a esposa que eu nunca fiz para minha mulher. Meu Deus do céu, eu tô casado há 27 anos, Jesus me ajuda. Eu preciso ser um pai melhor, um pastor melhor, um cidadão melhor. Eu quase nunca estou envolvido nas questões da minha cidade. Então, esse tipo de autoconfronto, ele é benéfico. Muitas pessoas leem a Bíblia em seu favor. Vou dar uma dica para quem está aqui. Leia a Bíblia contra você. Eu leio a Bíblia contra mim. Então, por exemplo, quando você vai ler a história de Davi e Golias, geralmente a gente pensa, eu sou Davi e os problemas são Golias. Não é assim que a gente lê? Mas e se você lê pensando assim, eu sou Golias? Muda tudo. Por exemplo, você lê Jesus e Judas. Aí você fala, eu sou Jesus e as pessoas que me fazem mal são Judas. Mas e se a gente pensar assim, quem sabe eu não tenho um pouco de traidor dentro de mim? Então você começa a ler a Bíblia de forma que é aquela frase bacana, eu até já postei. Hoje de manhã, lendo a Bíblia, achei vários defeitos, todos em mim. Então, você permite o texto sagrado te melhorar, te confrontar. E eu acho que, de verdade, enquanto a gente ficar assim, Deus, como é que eu vou usar isso? Deus tem uma esperança com a gente. Eu acho que o dia perigoso é o dia que a gente olha no espelho e fala assim, eu estou bem. Estou bem, eu sou um marido que estou bom como marido, eu sou um pastor maravilhoso, eu acho que eu sou um ótimo cidadão, eu acho esse dia um dia assim, muito preocupante e que a gente tenha essa preocupação de mudar e de melhorar. Sim, e você sabe que eu percebi isso nitidamente também na minha vida, a questão de me confrontar, né? As pessoas leem a Bíblia e não querem ler o Apocalipse de medo, né? Medo de confrontar o que está ali, aquilo vai ser um aviso horrível, eu vou ficar com medo. E eu, assim, eu passei a ver mudança na minha vida, no meu casamento, justamente quando nas minhas orações, ao invés de falar, Deus, mude meu esposo para que ele enxergue, você me revela o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar. Porque os defeitos dele eu já estava enxergando, mas eu queria ver os meus, o que eu preciso mudar na minha conduta, na minha atitude. Então eu falo que eu passei a ver resultado dessa forma, né? E nas minhas redes sociais eu passei a
eu ponho muita mensagem positiva, mensagem de encorajamento, mas eu passei a perceber a necessidade também do confronto. Porque eu falei, poxa, essas pessoas, se eu passar só mensagens boas, elas vão se encorajar, mas elas, muitas vezes não vão ter o gatilho para elas transformarem em algo que precisa ser mudado. E eu só me transformei porque eu precisei desse gatilho, desse confronto. Então, essa foi a minha vontade, até de fazer mais live, de falar com outras pessoas, de abordar assuntos mais fortes também, porque é gostoso você ouvir uma mensagem, ah, Deus vai prover na sua vida, tudo vai acontecer, você fala, uhul, ótimo. E daí nada acontece. Por que não está acontecendo? Porque você tinha que mudar uma coisa que ninguém te aconselhou, né? Exato. É uma coisa que me irrita. Eu vivo uma constante guerra comigo. Então, por exemplo, eu fiz recentemente 50 anos e eu pensei assim, gente, eu tenho certeza que o que eu estou vivendo hoje para Deus, eu poderia estar vivendo lá atrás. Mas eu mesmo atrasei os processos de Deus na minha vida. Não Aí foi um dia. nem fala que eu fui me converter só agora, pô, 45 anos, eu podia ter nascido em berço cristão e sido, perdi Eu 40. posso dizer, você converteu já indo jogar a Copa do Mundo para Deus. Eu nasci num lar cristão, então eu tenho a noção do tempo que eu perdi, o tempo que eu fiquei enxugando gelo. Sabe o que é enxugar gelo? Eu vou te falar o que é. É, por exemplo, eu estou vendo um monte de crente que está hiper preocupado com a guerra da Ucrânia e da Rússia, e é para a gente preocupar, porque é um fato sério. Mas que acaba isso tudo criando uma cortina de fumaça para tirar os olhos da gente da verdadeira guerra, que é qual? A guerra da nossa mente. Nós estamos hoje sendo bombardeados, não é pela Rússia, não. É com pensamentos de, ai, será que vale a pena servir a Deus? Ai, meu Deus, para que eu tô... Isso que eu estou fazendo aqui está dando algum resultado? Eu vejo que as pessoas estão querendo ganhar a guerra aqui do lado de fora e elas estão se esquecendo que existe uma guerra para dominar a mente. E os adolescentes e jovens, então, cara, são os mais suscetíveis a isso. Eles me mandam todo dia assim, ah, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu tenho salvação? Sinto que Deus me abandonou. Aí eu brinco com eles, eu falo, sinto que eu sei é um negócio que segura a calça da gente. Não tem esse negócio de cinto. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Mas nós não somos uma geração acostumada a ser guiada por mandamento. A gente é acostumado a ser guiado por sentimento. Então, o apóstolo Paulo diz assim, se eu me julgar, não precisarei ser julgado por ninguém. Em outras palavras, quando a gente pega pesado com a gente mesmo, a gente vê uma melhora da nossa própria vida, né? E muitas vezes a pessoa não quer isso, porque ela acha assim, a solução está em mudar em quem está ao meu redor. Mas não é. Eu mudo meu casamento mudando eu. Eu mudo minha família mudando eu. Eu mudo o Brasil mudando eu. Eu mudo a minha igreja mudando eu. Eu não consigo mudar as pessoas. Eu consigo mudar eu. E aí as pessoas mudam em resposta à minha mudança. E essa guerra é uma guerra assim. Hoje as pessoas estão entre o narcisismo e a baixa autoestima. Ou a pessoa é narcisista, tudo tem que ser do jeito dela, para ela, na hora dela, do momento dela. Inclusive Deus é somente um gênio da lâmpada que existe para realizar os pedidos dessa pessoa. Ou a pessoa está no outro extremo, que ela não se ama, se odeia, se acha feia, se acha pobre, se acha burra, se acha não merecedora de nada. E eu falo que não é nem o narcisismo, nem a baixa autoestima. O equilíbrio está no meio. Em outras palavras, nós temos defeitos, mas temos também qualidades. Temos coisas que são falhas, mas também somos muito amados por Deus. E descobrir isso, e ter essa lente, enxergar dessa maneira a si próprio, cura muito. Porque eu era um cara que eu não era narcisista, não. Eu era o baixa autoestima. Eu me achava o pior ser humano da Terra. Até que Cristo teve que chegar para mim e falar, meu filho, deixa eu te falar, olha lá na cruz, olha o preço que eu paguei por você. Você acha que eu morreria por nada? Você tem muito valor. Então foi na cruz que eu entendi quem eu sou. Foi na cruz que eu comecei a me ver como um homem de verdade. Foi na cruz que eu falei assim, eu posso vencer.
eu posso ser alegre, eu posso ser feliz. Eu tinha vergonha da minha risada. Eu tenho uma risada de pica-pau, assim, parece uma risada engraçada. E as pessoas, eu ficava com vergonha, eu ficava com medo, porque eu achava que eu nunca atingia o padrão que as pessoas esperavam de mim. E no dia que eu falei, quer saber? Ele me ama do jeito que eu sou e ele está me mudando para ser do jeito que ele quiser. Eu vou parar de ficar com vergonha de ser quem eu sou e eu não vou viver mais pelo aplauso alheio. Eu vou servir a Deus, eu vou amar Jesus. No dia que eu resolvi ser o Lucinho, que libertador, que coisa mais legal, assim. Mas foi aos pés da cruz que eu encontrei minha identidade. Porque é quando a gente olha para dentro da gente mesmo, como você disse, mas com as lentes, né, de Deus, de Jesus, através do que a Bíblia nos diz, a gente enxerga os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, não com culpa. Se a gente faz isso sem a palavra de Deus, a gente não quer realmente que a gente vai se culpar, vai se botar mais para baixo. Mas quando a gente faz com Ele, a gente percebe que todos nós somos falhos, que Ele está ali para nos apoiar, que Ele quer que a gente abra o coração e reconheça nossas falhas mesmo. Então a gente se sente confortável, se sente à vontade, e aí que a gente é restaurado, né? Só que, como você falou, a gente acaba procurando, eu era assim, eu procurava a Deus na hora do gênio da lâmpada. Eu também achava, poxa, só que eu era super confiante, né? Super autoconfiante, nunca tive essa coisa de baixa autoestima, o meu sempre foi o contrário, as coisas sempre davam certo, só que eu achava que tudo era mérito meu. Eu não eu esquecia que Deus estava lá, que era Ele que estava dando oportunidades para eu fazer tudo aquilo, para eu realizar tudo aquilo. Então, a partir do momento, quando as coisas não, quando eu não conseguia por mim mesma, daí eu acionava o gênio da lâmpada e falava, Deus, agora eu fiz tudo o que podia, aquela história, só me resta falar com Deus agora. Buscava Ele no final, sendo que a gente tem que buscar no início de tudo, né? Exatamente. Esse é um perigo do brasileiro. É querer viver a vida cristã na força do braço. Aí você faz. Aí você fala, agora só falta orar. Poxa, tem que ter buscado no início. E essa questão de buscar a Deus no início, a gente já vai direto para o ativismo. Nós somos um povo muito... Só que a gente ainda não descobriu que 1 minuto com Deus a gente produz o que a gente leva 1 ano fazendo na força do braço. Sim. Então, 1 ano na força do braço, eu alcanço o X. 1 minuto com Deus, eu alcanço esse mesmo X. Uhum. Então, essa entrega, ela é muito difícil, principalmente para nós homens. O homem, ele pensa assim, ai meu Deus, a minha família está dependendo de mim, ai meus filhos, minha esposa. Mas, igual eu vou dar o meu exemplo, eu não tenho salário fixo de lugar nenhum da terra. E eu tenho 10 pessoas que trabalham comigo, são todos pais de família. Eu preciso crer e eu preciso confiar. Mas aí, quando eu começo a criar muletas para eu me escorar, eu vejo que Jesus vai lá, tira todos os meus apoios, todas as minhas muletas, porque Ele me quer confiando nele. Aí eu confio nele, Senhor, eu confio no Senhor, mas às vezes Ele tem que tirar as falsas seguranças que a gente tem para a gente entender assim, no fim do dia, eu não tenho... Todos nós estamos a um diagnóstico de morrer. Todos nós estamos... Karina, estoura uma veiazinha na cabeça da gente e a gente vira uma alface em cima de uma cama pro resto da vida. Mas, por algum motivo, a gente se acha assim, não, eu dou conta, eu tenho dinheiro, eu tenho rede social, eu tenho... Não temos nada, não somos nada, dependemos dele. Jesus falou assim, sem mim, nada podeis fazer. E essa verdade, quanto mais a gente entender isso e correr para ele, se apegar a ele, aí a gente começa a produzir. Sim. Aí a gente começa a ver os resultados chegar na nossa vida. E a guerra é exatamente para não tentar fazer na força do braço. Davi era isso. Davi consultava o Senhor antes de ir para as guerras. Resultado, ele é considerado, eu já fui em Israel várias vezes, ele é o amado do povo de Israel. Inclusive o nome Davi significa amado, porque ele foi um cara que ele ia fazer qualquer coisa. Ele fazia um salmo, ele fazia uma oração,
ele cantava uma música, ele buscava o Senhor. E eu acho que essa é uma chave que nós precisamos resgatar hoje. Sim, eu acho que tem a ver com uma mensagem também que eu já vi você pregando. E é uma guerra, é um tipo de guerra das pessoas que lutam pelos resultados e aquelas que lutam por valores, por princípios, né? Então, muitas vezes, aos olhos do mundo, aquelas que estão tendo maiores resultados, mas não estão, né, agindo por princípios, elas estão conquistando as coisas, estão conquistando bens, estão conquistando fama, e isso acaba distorcendo o real valor, né, para o reino de Deus, para a nossa salvação, do que realmente importa. E isso acaba fazendo com que as pessoas tenham mais ganância, porém elas estão conquistando ali, atingindo resultados, vivendo em busca de resultados, mas no final não conquistando nada realmente para o reino de Deus, não conquistando paz, conquistando só coisas né, perecíveis que vão embora, não servem para nada. Eu costumo dizer, Karina, muita gente me procura dizendo assim: pastor, estou orando, lendo a Bíblia, jejuando, e eu estou vivendo os meus piores dias. Aí eu viro para essas pessoas e falo assim: então eu também quero te falar que tem pessoas agora pecando, falando contra Deus, ou nem nele creem, e eles estão vivendo os seus melhores dias. E nem por isso os valores da Bíblia deixaram de ser os valores corretos. Sim. Porque se você for viver uma vida pragmática, uma vida onde tudo é resultado, então nós estamos perdidos. Ó, eu até fiz uma pergunta esses dias numa palestra para os jovens. Era uma palestra motivacional, mas eu comecei desmotivando todo mundo. Eu falei assim: quem é o seu modelo de sucesso? Um cara que ganhou o primeiro milhão antes dos 30 ou um cara que morreu sozinho, sem ninguém, aos 33? Pois é, olha. Então, hoje, infelizmente, assim, a questão do número, ela é muito forte. Mas se você for olhar, também tem essa frase, né? Jesus só tinha 12 seguidores, mas foi o maior homem do mundo. Adolf Hitler tinha milhões de seguidores. Então, ter milhões de seguidores significa sucesso? Não. Muitas vezes, nós estamos no nosso dia mais triste, Karina. Ó, eu me lembro de um dia que eu estava com depressão. Eu estava mal, mas eu estava muito mal. Mas eu falei com Deus: Deus, ó, eu vou te buscar com depressão, eu vou te buscar sangrando, eu vou te buscar com briga com a minha esposa, eu vou te buscar internado com meu filho no hospital, eu não vou negociar isso. E eu estava com depressão, diagnosticado, tomando remédio. E eu falei com Deus assim, comecei a orar, mas sabe aquela oração assim: Deus, estou aqui. Então... E eu lembro que eu estava assim, meio que cumprindo uma tabela ali naquele momento, e eu falando: Senhor, não está nada fácil, está tudo muito difícil. Aí no final da oração eu pedi perdão. Eu falei com Deus assim: eu queria pedir perdão ao Senhor Pela oração. pela minha oração. Porque Isso. hoje eu fiz uma coisa, Deus, acho que se eu não tivesse orado, eu tinha feito melhor. Eu senti o Espírito Santo falar tão claro comigo, como poucas vezes o Espírito de Deus falou assim comigo: eu te proíbo de se autoavaliar. Quem sabe se você foi bem ou mal sou eu. E eu vou te falar mais. Você vir me buscar hoje com depressão contou muito para mim, porque tem muito servo meu que não está com depressão e não me busca. Então, naquele momento, eu entendi que eu posso estar mal e, aos olhos de Deus, estar bem. Como também eu posso estar sorridente, alegrão, todo feliz, e Deus olhar e falar assim: cara, você não está vivendo no centro da minha vontade, você não está fazendo o que me agrada. Então, eu passei a tentar pedir a lente de Jesus para eu me enxergar. Se eu me enxergar como ele me vê, eu vou parar de ser... Eu não vou viver nem no coitadismo, ai, tadinho de mim, uma vítima. E também não vou viver me achando: ai, você é demais, eu sou demais. Não, não sou nada. Eu sou alguma coisa nele, né? Então, essa guerra diária interna do cristão, ela é uma guerra muito real. E o apóstolo Paulo, quando ele conta lá as loucuras que ele fez por Jesus, se alguém quiser ler depois, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 16 em diante, ele começa a falar assim: sofri naufrágio, chicotadas,
apedrejamento, fui dado como morto. E aí, lá no final, ele fala assim, fora isso, tem as pressões internas. Então, Paulo estava falando das lutas externas, mas ele lá no final falou que fora os problemas do lado de fora, ele tinha lutas internas gigantes. Aí eu te pergunto, cara, o cara é considerado o maior cristão de todos os tempos. E vivia com lutas internas. E vivia com lutas externas. E nós? Então, assim, Jesus fez uma promessa que os crentes não gostam de tomar posse dela, que é João 16:33. Jesus fala assim, no mundo tereis aflições. É uma promessa. Ele prometeu aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, a diferença entre vocês e quem não é meu servo é que vocês passam a mesma coisa que eles, mas eu estou com vocês. Então a gente passa pelo mesmo vale da sombra e da morte? Passa. Mas só que Deus está com a gente no vale da sombra e da morte. A gente passa no emprego? Passa. Só que Ele está com a gente. Então esse é o diferencial do cristão. Não é não viver problemas. Porque já imaginou se crente não viver? Imagina as seguradoras de carro falassem assim, peraí, carro de crente nunca dá sinistro. Imagina os hospitais fazer uma avaliação e falar, crente nunca entra aqui nesse hospital. Imagina as pessoas falarem, olha, nenhum cristão pegou Covid. As pessoas se converteriam por uma conveniência. Sim. Então, Deus precisa deixar os filhos dele sofrerem, até para poder mostrar para o mundo como sofrer com dignidade. Eu, desde o início da pandemia, eu estou falando para o pessoal o seguinte, gente, se você é servo de Jesus, até para ter Covid, você tem que ser crente. Não pega Covid e fica, ai, eu vou morrer. Ai, eu... Não, calma. Olha, gente, ore por mim. Eu estou aqui no momento que eu estou recluso, mas eu creio que vai dar tudo certo, Deus está comigo. Então, até para viver lutas, o cristão ele tem que ter uma postura. Sim. Porque o nome de Jesus está em jogo. O que você faz hoje, Karina, reflete em Jesus. O que eu faço hoje, as pessoas, se eu dever alguém, por exemplo, se eu dever uma pessoa, as pessoas vão dizer, ah lá o crente. Olha o que o crente faz, né? Então... É o que você falou, assim, né? Sofrer, se todos vão sofrer, né? Mas que a gente passe pelo sofrimento, pelas guerras com dignidade, né? Sem passar por cima de ninguém, sem muita, né, murmuração, sem reclamar de tudo. Mas enquanto outros estão lá, né? Que estão sofrendo, a gente fala, todos sofrem, mas os outros não demonstram muitas vezes, né? Aqueles que estão lá se vangloriando, né, de tudo que conquista diariamente, eles não demonstram. Então, não se enganem, né? Que as pessoas não se enganem achando que essas pessoas também não estão passando pelo Vale das Sombras, pelos desertos, que elas também não estão lá. Porque estão, sim, só não estão demonstrando, só não está na foto do Instagram, né? Só não está ali na hora que a pessoa está postando uma super viagem, dando a volta ao mundo. Mas as guerras internas, muitas vezes, e na maioria das vezes, são muito maiores do que o que se aparenta, né? Muito maiores. E as pessoas se esquecem disso, que tá? Para mim, a maior loucura por Jesus que uma pessoa pode fazer é buscar a Deus e amar a Deus na bênção, como se tivesse diagnosticado com um tumor no cérebro. Porque hoje a gente tem a tendência o seguinte, quanto mais fácil a nossa vida vai ficando, mais a gente vai afrouxando as cordas. Uhum. A boa, a busca de Deus é pequena. É a famosa história que eu conto da irmã que eu encontrei na fila, e numa fila, eu falei, ô minha irmã, você está sumindo da igreja, o que aconteceu? Ela falou, não, eu pedi para Deus um sítio, e eu fiz uma campanha na igreja, pedi a Deus um sítio, e Deus me deu. Falei, mas eu não entendi por quê. Ela falou, não, porque agora todo fim de semana, ao invés de ir para a igreja, eu vou para o sítio. Então, o sítio, que era para ser uma bênção, se tornou aquilo que afasta a pessoa da igreja, né? Então, imagine um casamento. Isso pode acontecer. Eu já vi várias pessoas que eram envolvidíssimas na igreja. A pessoa se casa. No mês seguinte, vira para o pastor e fala assim, toma aqui os meus cargos na igreja. Na verdade, a pessoa estava ali só
o culto era só para achar uma pessoa para casar, né? Então, as nossas motivações serão julgadas um dia. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é fácil. A gente que é pessoa pública precisa, inclusive, pensar nisso. Por que eu faço uma live? Por que eu faço? O que eu estou querendo, né? E o objetivo da gente é tocar vidas e ver pessoas se rendendo ao Senhor. Sim, a gente tem visto, né, também nos dias de hoje, né, essa modernidade, as pessoas todas querendo serem atuais, serem descoladas, modernas, e também uma pregação tua me chamou a atenção, que você falou, não seja, né, um crente moderninho, né, Sim. não queira ser o moderninho, mas como a gente viver sem se sentir tão deslocado, falo principalmente para os jovens, né, convivendo no mundo, querendo estar atual, querendo estar moderno, querendo estar na moda, mas levando valores conservadores, que a Bíblia é conservadora, e a gente tem que conservar o que está ali para o nosso próprio bem, né? Quanto mais conservadores formos, melhor, né, nós viveremos, né? Então, só que há essa inversão e essa guerra entre o moderno e o conservador. Exato. Eu acho, Karina, que também tem uma questão de idade. O maior medo do adolescente, do jovem, maior, é de ser rejeitado pela galera deles. É o maior. Então, por exemplo, se um adolescente tiver que gritar o nome de um candidato político, ou se tiver que aceitar alguma ideia para que a galerinha deles o aceite, ele faz. Agora, eu não sei você, mas à medida que eu estou envelhecendo, eu fico com raiva quando todo mundo concorda comigo. Eu hoje estou num nível assim, onde eu quero ser uma pessoa que eu sou tão posicionado que as pessoas viram para mim e falam assim, sim, não tem um assunto que eu não saiba a sua opinião a respeito dele. Eu quero que as pessoas saibam o que eu penso sobre tudo, inclusive para me cobrar amanhã se eu errar, porque eu também quero que me cobrem se eu errar. Por exemplo, viu? Olha, lá atrás você falou Y, não era Y, era X. Eu não tenho dificuldade com isso, mas eu acho que é até aquela história, né? Eu sempre cito essa ilustração nas pregações. Tinha um jovem em cima do muro. O jovem estava em cima do muro. De um lado tinha o diabo, do outro lado tinha Jesus. E o diabo sentado no chão, dormindo, com um matinho na boca. E Jesus falava para o jovem, jovem, desce para o meu lado, vem para cá, jovem, vem. E aí o jovem olhava para o diabo não falava nada, estava dormindo, deitado no chão. E aí olhava para Jesus, Jesus implorando, jovem, desce para cá, salve sua vida, vem para o meu lado. Aí o jovem ficou incomodado com aquilo, virou para o diabo e falou, ô, seu diabo, dá licença. Jesus está aqui me pedindo para eu descer para o lado dele, o senhor não fala nada, não me pede para descer para o seu lado. Por que você faz isso? Aí o diabo tirou o matinho da boca e falou assim, ô meu filho, é porque quem está em cima do muro já está comigo. Então, esse estar em cima do muro não é simplesmente na questão do próprio Jesus, mas é da vida. Então, por exemplo, hoje, uma das teclas que eu bato muito, que eu estou vendo hoje as pessoas casando iludidas. Então, o divórcio, a gente precisa lutar, porque o Brasil está virando um país onde o divórcio está se tornando a coisa mais comum que tem. É tudo a felicidade. Ah, eu casei para ser feliz. Não estou feliz hoje, então já não serve mais, né? Exato. Está trocando de esposa e de marido como se troca de roupa. E tem que chegar alguém e falar assim, não é assim. Meu casamento também tem luta, mas a gente prossegue. E essas pontuações têm que ser feitas para que a gente não fique em cima desse muro. Porque senão, amanhã, como eu tenho uma filha casada, e a qualquer hora eu posso virar vovô, aí você sabe o que eu penso? Aí já vem um outro medo. Da futura geração virar para mim e falar assim, aonde estava você em 2022, quando tal situação aconteceu? Você falou alguma coisa, avô? Você ficou calado? Você se posicionou? Porque hoje, quando a gente lembra do nazismo, por exemplo, a gente lembra de algumas pessoas lá da época que não se posicionaram. Não se posicionaram e o silêncio trouxe uma culpa muito grande. Então, hoje, a gente está vendo também um genocídio cultural, uma guerra cultural muito grande que está acontecendo
para conquistar o coração dessa juventude. E se a gente se cala, o silêncio fala também. Então a gente precisa falar, a gente precisa se posicionar à custa da nossa imagem ficar arranhada. Mas amanhã, lá na frente, as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer assim, pelo menos eu sei o que, é que você cria, eu sei o que você queria e eu sei o que, é que você falava. Eu acho que Jesus está chamando a gente para ser esse tipo de gente bem posicionada mesmo. Qual o maior conselho que você daria hoje para os jovens, para os adolescentes que estão ainda aí em cima do muro, querendo ser aceitos pela galera, querendo, mas percebendo, né, às vezes um chamado, e de que forma eles podem se fortalecer para seguir realmente os caminhos, né, de Deus, de Jesus? Eu assisto muito esses canais tipo Animal Planet, Discovery. Aí a gente vê que o leão, o leopardo, sempre come a zebra ou o animal que fica longe do rebanho. Então, o meu conselho para todo jovem que está me assistindo aqui, todo mundo está me assistindo, é ficar no rebanho. Dentro do rebanho, você é mais forte. As pessoas, a frase mais famosa na Europa hoje, e está ficando essa frase também muito famosa nos Estados Unidos, é Jesus sim, igreja não. As pessoas elas estão com raiva de Jesus. Agora, esse meu dedo aqui, ó, esse dedo aqui só é legal na minha mão. Se de repente o dedo ficar jogado no chão, é a coisa mais nojenta do mundo. Você quer ver nojento? Achar cabelo na comida. Cabelo é na cabeça que tem que ficar. Então, hoje, o conselho que eu dou para as pessoas é o seguinte: volta para a igreja. A igreja não é perfeita, mas é ali na comunhão com outras pessoas que pensam como você, que leem a Bíblia como você vai ser fortalecido. Eu percebo que o que tira muito a força da galera hoje é andar com o pessoal errado. É andar com gente que não te incentiva a fazer nada certo, que na verdade te leva para os vícios, que na verdade te bate palma para os seus erros. Sabe? A gente precisa de gente que mostre para a gente os nossos pontos cegos. Eu tenho hoje pessoas que eles não me aplaudem nada. São líderes que me ajudam e eles me ligam e falam, Lucinho, ó, tal situação assim, assim, abre os seus olhos, você não está muito bem nisso. E essas pessoas, Provérbios fala que as feridas feitas por amigos são as feridas leais. Mas o inimigo multiplica beijos. Uhum. Ó, inimigo, ai, Karina, você tá maravilhosa. Karina, você é de Deus. Karina, não, tá, ok, obrigado, eu recebo suas palavras, mas e o meu ponto cego? E o que eu preciso mudar? Eu percebo que é andando com o rebanho de Jesus que a gente vai se tornar parte do corpo de Jesus. Então, meu conselho para a galera é voltar para a igreja. Maravilha. E olha, a gente já está terminando aqui, já falamos 1 hora, mas eu ainda quero. Dá tempo da gente responder umas perguntas? Vou dar Lógico. aqui, porque nosso tempo é corrido, mas é tão bom. Deixa eu ver as perguntas. Vou precisar pôr meu óculos aqui, ó. Vamos lá. Como buscar primeiro o reino em momentos em que precisamos nos dedicar muito ao estudo e ao trabalho? Acho que você já respondeu sobre isso, né? É priorizando, é criando um compromisso, não é? Eu vou responder essa pergunta aí com a frase que os professores de faculdade falam quando os alunos reclamam que está tendo muito trabalho. Eles falam assim, o que você faz de meia-noite às 6? Então, quem quer, dá um jeito. Acha tempo, que seja lavando vasilha, que seja dirigindo, busca o reino de Deus de qualquer maneira. Olha aqui. Pois é, você sabe que eu, às vezes, é o que você falou, eu acordo de madrugada para orar, às vezes aproveito que dá vontade de ir no banheiro e falo, pô, já que eu levantei, deixa eu aproveitar orar um pouquinho, já vou para o outro quarto. Acho que quando a gente quer realmente, com a mesma intensidade que a gente busca, a gente recebe, né? A gente vai sabendo ouvir mais a voz de Deus, vai tendo mais paz, vai tendo mais entendimento, vai tendo mais sabedoria. É com a intensidade que a gente busca, né? Então, algumas pessoas até falam, nossa, Karine, você é convertida há só 1 ano e pouquinho, parece que já é muito mais tempo, mas
eu gostaria de ser, né, ter sido convertida há muito mais tempo, a ter mais conhecimento, mas eu tenho buscado de uma forma tão intensa, que Deus tem aberto portas, aberto oportunidades para eu aprender mais. Isso ele pode fazer com todas as pessoas, né? A ter mais conhecimento, de acordo com a nossa busca. E eu sei que o momento que eu parar de buscar também, eu também vou passando a entender, eu também vou criar, né? A fome, Karina, é o que determina o tanto que você vai comer. Se você tem fome de Deus, você acha tempo, acha jeito, acha modo, acha lugar, né? Mas quando você não tem essa fome de Deus, você vai ter tudo a seu dispor, mas não vai buscar. Então é isso que a gente está vendo de tão bonito assim na sua intensidade. A gente te vê hoje como, vou te dar minha visão sobre você, alguém que está correndo atrás do tempo perdido. E Nossa, está indo, porque está fazendo um rebuliço muito lindo. tô correndo mesmo, tô correndo. Tô correndo, às vezes eu quero multiplicar o tempo para poder ler mais, para poder ter mais conhecimento, mas até com a conversa com Deus, falei, Deus, nossa, eu tenho pilhas e pilhas de livros, leio muito, assim, mas tem muitos ainda que eu ainda quero, né, adquirir o conhecimento deles e falo, Deus, eu sinto que às vezes eu perdi tanto tempo que eu poderia ter ocupado com isso. Deus acalma o meu coração nessas horas também. Ele fala, filha, você está entregando o seu melhor, o teu coração para mim, né, com verdade. Fica tranquila que eu vou prover tudo isso que você vai precisar. Mas tenha calma, não precisa se afobar, porque se depender da minha vontade, nossa Senhora. Olha que perguntaram, pastor, a Bíblia fala em livre-arbítrio, mas existe predestinação também? Achei interessante essa pergunta. Existe? Deus predestinou todos nós a sermos como Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8. A predestinação, eu não creio na predestinação fatalista, que diz assim, Deus decidiu quem vai para o céu e Deus decidiu quem vai para o inferno. Deus sabia. Isso aí já não é predestino, é presciência. Ou seja, Deus sabia, antes da fundação do mundo, quem iria se entregar a ele e crer nele e quem não iria. Mas Deus não forçou a Karina a aceitar a Cristo. Deus não me forçou. Deus não forçou também o outro que não quer. Ele deu para a gente o livre-arbítrio. Então, eu creio que o livre-arbítrio funciona como a gente concorda com esse destino que Deus deu para a gente ou não. Quem quer Jesus vai caminhar com Jesus, mas quem não quer, essa pessoa vai realmente viver a perdição eterna. Então, é assim que eu vejo a questão da predestinação e do livre-arbítrio. Olha, aqui perguntaram também, olha, eu posso desafiar a Deus? Porque eu vi até esses dias uma outra live que alguém comentou, porque eu fiz um desafio com Deus e tal. É comum fazer isso? É, é aceitável? A gente deve desafiar a Deus? Olha, Deus, se você me der isso, eu faço aquilo. Até que desafio. O desafio não deve ser com a gente mesmo? Essa expressão desafio com Deus, muitas vezes a pessoa usa ela mais para se referir a si mesmo. Então, por exemplo, eu fiz um desafio de jejuar, mas nunca sendo no sentido de pôr Deus no canto. Deus tem que me dar isso, o Senhor tem que me dar, até porque eu acho que é o mais forte que desafio o mais fraco, né? Então, eu prefiro, assim, fazer isso que essa pessoa está fazendo, mas não com essa expressão, desafio com Deus. Mas eu fiz um propósito com Deus, eu acho que é uma coisa que fica mais dentro daquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, Gideão, ele não obrigou Deus a molhar aquela lã. Ele falou, Deus, eu vou colocar, se o Senhor quiser, o Senhor faça. Aí hoje, tem um monte de gente que quer colocar Deus assim no canto, é meio complicado. Isso aí eu já acho que não funciona, não. É o desafio onde Deus é que tem que cumprir, não a gente, né? Eu entro com a fome e Deus entra com a comida. Aí não dá. Pois é. Tem alguém perguntando aqui como vencer a guerra e a batalha num casamento onde o esposo não é cristão, né? Até que ponto ela deve permanecer lutando?
Em 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo dá a solução para essa guerra, porque é uma guerra. Paulo diz que se tem um homem crente e a mulher não é, ou o contrário, o cônjuge não crente é santificado pelo crente. E ele diz que é para lutar para ganhar essa pessoa sem palavras. Ou seja, é possível essa pessoa vir a conhecer a Cristo vendo o exemplo do cristão. Então, não é porque está casado com um não cristão que você pode divorciar ou deixar, ou, né, abandoná-lo. Até porque, muitas vezes, quem é o crente também não era a vida toda. Se converteu em certo tempo. Então, caminhar com um cônjuge não cristão exige muita paciência, exige muita abnegação, exige muita oração. Agora, eu não vi nenhum caso até hoje de uma pessoa que orasse pelo cônjuge e não visse o milagre acontecer, nem que fosse no leito de morte. Lá, a pessoa lá no leito da morte fala assim, olha, eu quero entregar minha vida para o Senhor, e a pessoa ali se converter a Deus. É uma luta. Pode ser uma luta de 40 dias ou de 40 anos. Sim, mas tem muitos casais, né, onde a pessoa vai, frequenta e está lá em oração, às vezes está lá 30, 40 anos e, né, o marido ou a esposa, mas é o que você falou, tendo a salvação, mesmo que seja no leito de morte, ela está cumprindo a parte dela, né? E muitas coisas dependem da decisão do outro, mas a parte dela é permanecer fazendo o certo, né? Isso mesmo, é não sair da posição dela. Muitas vezes o desânimo vai vir, mas a pessoa não deve desistir, não, porque é o cônjuge, é a pessoa mais importante da vida dela e lutar por ela vai valer a pena, lutar pelos filhos também. É outra guerra que a gente não pode desistir de jeito nenhum, lutar pelos nossos filhos. Olha, eu amei o nosso papo, quero te agradecer demais, demais, demais. E finalizar com uma oração que você conduzisse. E vou deixar as demais perguntas para a nossa próxima live, que venham outras e outras. Conte comigo também para tudo que eu puder colaborar com o teu ministério, tirando, né, dúvidas sobre o que eu vivo. Então, coloco nas minhas redes sociais e tudo mais. E já quero agradecer de antemão todos que acompanharam a nossa live, que estiveram aqui. E quem não assistiu ela desde o começo até o final, a live estará salva no canal do YouTube. Já, saindo daqui, já vou fazer a edição e colocar no canal do YouTube, Karina Bach. E siga o pastor Lucinho nas redes sociais dele também, para vocês edificarem a fé de vocês, se fortalecerem e se alimentarem de conteúdos cristãos, conteúdos que vão te elevar, te deixar uma pessoa melhor, te aproximar ainda mais de Deus. Isso é muito importante, porque conteúdo ruim está por aí, ó, bastante espalhado por aí. A gente tem que ter o discernimento para saber direcionar e focar os nossos olhos no que fazer paz, vai alimentar a nossa fé. Sim. Karina, muito obrigado. Eu quero te agradecer e quero me colocar à disposição sua, de todo mundo que está aí ouvindo a gente, para que alguma coisa que a gente faz aí, só uma dica, o meu canal do YouTube tem mais de 3.300 pregações. Todo o conteúdo está lá. Quem quiser, é só entrar, clicar, muitas pregações, e eu posto vídeos diários também. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por este canal, pela vida da Karina, da sua família, do seu esposo. Te louvo, Jesus, porque o Senhor fez uma obra, está fazendo uma obra tão grande na vida dela e de todos nós. Eu quero te pedir por cada pessoa que está nos assistindo, não deixe a gente se perder no meio dessa guerra, que é a vida diária cristã. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Não deixe que a gente seja distraído pelo inimigo, mas que a gente possa vencer. Olha quem está nos ouvindo aqui, passando tanta luta, tanta guerra. Não sabe nem como orar. Mas eu peço ao Senhor hoje que o Senhor estenda a tua mão, traga o alívio, traga a resposta do alto que só o Senhor pode dar. Eu quero te pedir hoje, Pai, que o Senhor nos dê um restante de dia na tua presença e que o Senhor nos conduza nesse mês de março, neste ano, com a tua mão estendida e o teu poder sobre a nossa vida, a nossa casa.
eu abençoo a vida da Karina, por ela sou abençoado e te louvo por tudo que o Senhor está fazendo através deste canal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que vocês todos tomem posse dessas palavras, tomem posse, sejam abençoados, iluminados e, olha, repletos, transbordantes da palavra de Deus e dessa luz, que é a única que pode nos iluminar e nos guiar. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada, pastor. Obrigada mesmo, que você continue sendo essa luz no mundo para todos nós. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Feliz. Um abraço. Um abraço. Beijo para a família toda maravilhosa. Sim, para a sua também.